A parte mais interessante de ter uma promessa de Deus, e é justamente a parte que mexe com o coração da gente e por muitas vezes faz a gente questionar acerca da seriedade do que a gente ouviu, se é válido, se realmente a gente ouviu aquilo, ou se foi fruto da nossa imaginação, ou se o profeta errou, ou se a gente confundiu a palavra. Sabe o que é? É que a promessa vem no momento em que o cenário diz totalmente o contrário. Deus se apresenta pra gente fazendo uma promessa de algo que a gente olha ao nosso redor e a gente diz assim, como? Nesse estado? E eu gostaria de te dizer que quando o cenário for totalmente diferente do que o Senhor te prometeu, é aí que está a prova de que essa palavra não teria possibilidade de ter vindo de ti, sendo fruto da tua imaginação, porque as promessas de Deus jamais vão combinar com a tua situação atual. Até porque Deus trabalha no impossível. O que é possível, o que a gente consegue fazer, o que combina com o cenário, a gente mesmo faz. Bora pra palavra? Pega a tua Bíblia, a Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. A gente vai continuar no 28, porque o Senhor quer falar com a gente no 28. Eu já fiz uns 4 vídeos citando o versículo 15 do capítulo 28. E novamente eu vou falar sobre ele, o 14 e o 15. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que eu lhe prometi. O Senhor apareceu para Jacó, lhe fez promessa, lhe assegurou presença. No versículo 20, Jacó vem com um voto, uma fé em formação, que foi o assunto do último vídeo. Não era incredulidade, era uma fé sem experiência. Mas eu quero te dizer que Jacó fez um voto a Deus e Deus não lhe respondeu nada. Para e pensa comigo. Deus apareceu para Jacó naquela visão em sonho, naquela escada. Fez uma promessa a ele. No versículo 20, ele fez um voto ao Senhor. O Senhor não lhe respondeu absolutamente nada. Pensa no cenário de Jacó. Fugiu da casa do pai, fugiu do irmão porque roubou a bênção do irmão. Jacó não tinha caráter, Jacó não tinha esposa nem filhos. Ele saiu somente com a bênção que Isaac disse sobre ele. Lá no capítulo 28, versículo 34. Foi somente o que Jacó levou da casa de seu pai. Foi a bênção que Isaac determinou sobre ele. E foi nesse cenário terrível que Deus se apresentou para Jacó e disse a ele: eu vou te dar uma descendência, eu vou te abençoar muito, eu estou contigo e vou te proteger. Olha para o cenário de Jacó, olha quem era Jacó quando Deus apareceu para ele para lhe fazer promessa. Olha para o teu cenário e pensa na tua promessa. Olha o que tu estás vivendo agora e pensa o que foi que Deus disse que ia fazer comigo. Hoje eu vivo o cumprimento de promessas feitas quando eu não tinha nem a possibilidade de imaginar ter uma casa. Eu lembro que na minha adolescência teve um dia que eu surtei, eu já estava noiva e eu tive uma crise de ansiedade. Eu estava entre 17 e 18 anos, eu já era noiva e eu surtei porque eu disse assim: como é que eu vou ter uma casa? Como é que eu vou casar? Eu não tenho trabalho, eu não tenho emprego. E eu chorei. E o Senhor tinha me feito promessas de que me daria uma chave, de que Ele ia me dar o que eu precisava. E eu não via a possibilidade disso acontecer. E aí, um tempo depois, o Senhor cumpriu o que Ele falou. Eu tive a minha casa. Eu estava na minha casa, casada com os meus móveis e com tudo que Ele disse que eu teria. E Ele me fez mais promessas em outro cenário que não existiria possibilidade de eu conseguir fazer. Eu consegui viver. Hoje, eu vivo o que Ele prometeu a mim em um cenário improvável. E no cenário que eu estou hoje, Ele está me prometendo coisas que eu não sei como vai ser. Mas eu também não preciso saber. Eu só preciso entender que o meu trabalho é descansar e me mover na promessa. O que é que eu faço enquanto espero? Porque, na verdade, a única coisa que eu preciso fazer é crer. E a fé é um posicionamento. A gente aprendeu isso no Esmagados. A fé é um posicionamento. Eu me movo na promessa. Ele me disse que eu ia chegar aonde?
eternidade. Então, Jesus, me diga qual é a parte que eu entro, o que é que eu faço enquanto eu espero, porque existem promessas que são condicionais. Elas estão condicionadas à nossa posição. Então, qual é o meu posicionamento? Porque se ele falou, ele nem precisa estar repetindo muito, sabe? Ele só precisa dizer uma vez e a gente vai chegar lá. Jacó viveu tanta coisa depois daquele voto que ele fez e Deus não lhe respondeu nada. Jacó chegou na casa de Labão, se apaixonou por Raquel, trabalhou 7 anos, pensou que ia casar com Raquel. Labão lhe enganou, ele casou com Lia. Trabalhou mais 7 anos, casou com Raquel, teve filhos de Lia. Raquel não podia ter filho. No capítulo 29, versículo 31 até o 35, nascem os primeiros filhos de Jacó. Nasce Rúben, Simeão, Levi e Judá. Todos os 4 filhos de Lia. Raquel, a quem Jacó amava, não podia ter filhos. Raquel ficou com inveja de Lia e deu a sua serva Bila para deitar com Jacó e ter filhos por ela. Aprendeu com Sara. Bila teve Dan e Naphtali. E Deus sem falar nada com Jacó. Do voto. O tempo passando, é só a gente pensar. 7 anos para casar com Raquel, casou com Lia, trabalhou mais 7 anos para poder casar com Raquel. Já faz 14 anos e Deus sem falar nada acerca do voto. E ele trabalhando para Labão. Ele teve 4 filhos, cada gestação 9 meses, então já vai aí mais de 3 anos. Em uma soma rápida, para a gente ganhar tempo. Bila teve Dan e Naphtali. Lia pegou sua serva Bila e deu a Jacó como esposa também para ter mais filhos. Zilpa gerou Gade e Azer. Deus visitou a madre de Lia novamente. Lia teve mais filhos e Deus calado acerca da palavra que tinha dito a Jacó no capítulo 28 e do voto que ele tinha feito. Nesse período de tempo, Deus decidiu responder à oração de Raquel e lhe deu um filho e ela colocou o nome dele de José. Que Deus me acrescente mais um. Ela queria outro filho. E Deus calado com Jacó acerca do que tinha lhe prometido no versículo 20 do capítulo 28. Lembra do voto? Deus não lhe falou absolutamente nada, nem se ouviu, nem se aprovou. E é esse ponto que eu quero me deter. Tu acha que Deus tem a obrigação de estar respondendo pra tu, falando o tempo todo, reafirmando o tempo todo o que ele já disse que faria na tua vida? A gente tem uma incredulidade tão grande que a gente quer que o Senhor fique confirmando a palavra o tempo todo. Ele não tem a obrigação de estar confirmando algo que ele já disse que faria, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Eu quero te levar de volta para o começo do currículo dele. Pega a tua Bíblia de papel, que é um privilégio que nós temos. Gênesis capítulo 1, bem marcadinho aqui, só para a gente lembrar quem é ele. Então Deus disse, versículo 3, haja luz e houve luz. Olha ao teu redor e vê se tu enxerga a luz que ele falou em Gênesis 1. Uma vez. Haja luz e houve luz até hoje. Versículo 6. Haja um espaço entre as águas para separar as águas do céu das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou esse espaço de céu. Olha em volta e vê se está misturado. Uma palavra. 9. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. Olha em volta, vê os mares, os rios, os riachos, as lagoas e as partes secas. Uma única palavra. 11. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme sua espécie. E assim aconteceu. O 12, a parte A. A terra produziu vegetação. Uma única palavra. Olha ao teu redor. A gente se alimenta dos frutos da vegetação até hoje. Uma única palavra. O 14. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. O 20.
Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Uma única ordem para a natureza, cada uma na sua respectiva responsabilidade, uma única vez. Ele deu uma ordem à água, ele deu uma ordem à vegetação, ele deu uma ordem aos céus, ele deu uma ordem aos animais, uma única ordem. Eu preciso te dizer que se tudo que tu tem é uma palavra de Deus, tu tem tudo. Ele não precisa estar o tempo todo reafirmando o que ele já disse que ia fazer. No próximo vídeo a gente vai ver que ele ouviu e validou o voto de Jacó. Mas eu tô aqui para te dizer, ele é responsável. Qual a palavra que Deus determinou sobre a tua vida? Traz a memória. Nunca esqueça do que Deus disse que faria. Porque em momentos de desesperança e dor, o que nos sustenta é lembrar da promessa, a palavra liberada que saiu da boca dele. E eu preciso te dizer que ele não precisa estar o tempo todo lembrando, porque a natureza obedece uma única ordem. Eu preciso, você precisa seguir na direção da ordem, porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se a palavra saiu da boca dele, está feito, está pronto. Ele disse haja e tudo que foi feito se fez. E quando ele diz na tua vida vou fazer, está pronto, aguarda. Se move no profético, se move na palavra. Te prepara para receber o que está feito na mão dele. A gente precisa estar pronto para receber da mão dele o que já está pronto.